Os nazistas criaram campos de extermínio para que os assassinatos em massa fossem mais eficazes. Diferentemente dos campos de concentração, que serviam principalmente como centro de detenção e de trabalho forçado, os campos de extermínio, também chamados de centros de extermínio ou campos de morte, eram quase que exclusivamente fábricas de mortes. As SS, polícia alemã, assassinaram cerca de 2.700.000 judeus nos campos de extermínio, seja utilizando o método de asfixia, criada pela emissão de gases, ou por fuzilamento. Judeus, prisioneiros de guerra soviética e possivelmente ciganos, foram transportados para Sobibor de trem e sufocados em câmaras de gás alimentadas pelo escape de motor diesel. Em 14 de outubro de 1943, membros da revolta conseguiram matar secretamente 11 dos guardas da SS e alguns guardas ucranianos também. Apesar do plano ter sido matar todos os guardas da SS e sair pela porta principal do campo, as mortes foram descobertas e os prisioneiros tiveram que correr para salvar suas vidas em todas as direções. Dos cerca de 600 prisioneiros do campo, usados como escravos, somente metade conseguiu fugir. Há exatamente 80 anos, explodiu a fuga histórica e mais bem-sucedida de um campo nazista. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Desde que o campo de concentração Dachau foi aberto em 22 de março de 1993, 5 anos antes de Adolf Hitler invadir a Polônia e estabelecer o início da Segunda Guerra Mundial, houve mais de 1.000 campos de extermínios, dos quais Auschwitz-Birkenau foi o maior de todos. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram confinadas nessas instalações, independentemente do tamanho dos campos. Além das câmaras de gás, alojamentos e crematórios, ele possuía uma estrutura em comum, a guarnição. Todas as instalações foram construídas com altos muros de tijolos aparentes, grossas cercas de arames farpados e normalmente 5 torres de guarda com oficiais da SS fortemente armados. Funcionando como uma alternativa redundante de segurança, a Art Battalion, ou Batalhão de Guardas, operava como uma autoridade externa dos campos e fazia parte de uma unidade da SS. Eles eram responsáveis por vigiar as torres e patrulhar as cercas dos perímetros do acampamento. Durante uma emergência, como uma revolta dos prisioneiros ou tentativas de fuga em massa, eles eram acionados para dar suporte. A concentração de guardas em um campo poderia variar, mas em Auschwitz, por exemplo, 700 homens patrulhavam a instalação em 1941. Depois, esse número cresceu para 2.000 em junho do ano seguinte, então para 3.000 em abril de 1944 e para 3.300 homens em agosto do mesmo ano. Em janeiro de 1945, pouco antes da libertação do campo, haviam 4.480 homens da SS trabalhando na segurança do local. Apesar de toda essa proteção, houve alguns episódios de fugas bem-sucedidas ao longo de sua história, sendo a fuga de Sobibor a mais emblemática e arriscada de todas. Muito diferente de Treblinka ou Belzec, o campo de concentração de Sobibor foi construído para simplesmente matar todos os que eram enviados para lá, não mantê-los para algum tipo de trabalho forçado. Estabelecida em maio de 1942, perto da fronteira oriental da Polônia, na floresta da aldeia de Slubek Duzi, na região ocupada pelos alemães, a instalação foi erguida como parte da Operação Reinhard, arquitetada por Reinhard Heydrich, o famoso plano de exterminação dos poloneses judeus, considerado o pilar central do Holocausto. Criar o campo no meio da floresta foi uma estratégia para mantê-lo mais escondido possível dos olhos de todos. Inclusive, muitas árvores foram plantadas ao longo de seu perímetro, com cercas de arames farpados e campo minado servindo como complemento para essa segurança estrutural.
Sobibor foi administrado pelos alemães e austríacos, com prisioneiros de guerra soviéticos como guardas adicionais para o controle da segurança. Todos os dias, vagões de trens literalmente amontoados de judeus chegavam às portas do campo para que pessoas fossem despidas de seus pertences e roupas e enviadas diretamente às câmaras de gás local. Ao longo de 18 meses de operação, Sobibor gaseou entre 170 a 250 mil judeus, e quem ajudou nesse processo foram os Sonderkommandos, prisioneiros judeus selecionados para assassinar o próprio povo. A vida desses cerca de 600 trabalhadores escravos foi tão miserável quanto a daqueles que encontraram seu fim nas câmaras. Trabalhando todos os dias da semana, das 6 às 18 horas, com apenas uma pequena pausa para o almoço, a tarefa daqueles designados à unidade Lager 3 era remover os cadáveres gaseados das câmaras, esfregar sangue e excrementos no chão das instalações e cremar os corpos. Para isso, eles foram tratados de forma diferente dos demais, recebendo melhores rações, acomodações e acesso a luxos como remédios e cigarros trazidos para os campos pelas vítimas. Apesar desses benefícios, inclusive o de viver, os Sonderkommandos dessa área viviam isolados dos demais presos e eram assassinados periodicamente pelos oficiais da SS, por conhecer os segredos mais sujos dos genocídios e dos nazistas. Nada se sabe sobre suas vidas ou experiências, uma vez que nenhum desses presos sobreviveu. Já no Lager 2, onde ficavam os Sonderkommandos sem habilidades especiais, era desempenhada uma variedade de outras tarefas, como vasculhar as bagagens das vítimas e relembrar itens valiosos que serviriam como presentes de caridade para civis alemães. Aqueles que não se suicidaram no processo fazendo esse tipo de trabalho formaram uma espécie de resistência que avariava objetos ou roupas para impedir que se tornasse doação dos nazistas e reforçasse uma falsa imagem de benevolência. O Lager 2 também designava para a Brigada Ferroviária, responsável por receber os novos prisioneiros que seriam gaseados. Os mais jovens trabalhavam também como putzer, limpando para os oficiais e atendendo às suas necessidades. Uma das tarefas mais humilhantes da unidade era a de barbeiro, que cortava os cabelos das mulheres a caminho das câmaras de gás. Geralmente os homens mais jovens eram encarregados para essa função, em uma tentativa nazista de humilhar tanto eles quanto as mulheres nuas. Na primavera de 1943, à medida que as câmaras de gás de Sobibor começaram a ser usadas com menos frequência devido à baixa no número de judeus enviados para o campo, surgiu a hipótese de que aquele seria o fim da instalação, o que significava que todos os Sonderkommandos e demais escravos seriam mortos. Da necessidade, foi formado um comitê clandestino para encontrar uma maneira de fugir antes que fosse tarde demais. Esse objetivo se uniu à necessidade esmagadora de escapar do campo de extermínio, devido ao contexto perturbador de convivência que o local havia alcançado, como declarou a sobrevivente Selma Angel a um grupo de alunos da Guilford School em 1995. Os nazistas sempre tinham algo sádico para nós, disse ela, que, aos 21 anos, sobreviveu à fome trabalhando na Brigada Ferroviária de Sobibor, resgatando latas de sardinhas das bagagens das vítimas que seriam mortas. Os oficiais da SS costumavam fazer uma fogueira para queimar os corpos dos judeus e obrigavam prisioneiros a se reunirem e tocar instrumentos, enquanto os demais eram forçados literalmente a dançar à luz das chamas, sentindo o vapor de pele esturricada do seu povo. Foi assim que Selma conheceu Chaim, seu esposo, um soldado polonês de 27 anos. Liderados por Leon Feldendler, o comitê de fuga considerou várias opções, como a construção de um túnel sob a cerca e o campo minado do acampamento. Essa falta de um plano consistente se dava pela necessidade de manter o comitê sigiloso, entre 7 judeus no máximo, devido às traições anteriores e ameaças de punições coletivas. Isso só mudou em 22 de setembro daquele ano, quando 20 prisioneiros de guerra judeus do Exército Vermelho chegaram a Sobibor para se juntarem ao corpo dos Sonderkommandos. Nesse comboio estava Alexander Perchesky, um compositor e comissário político que lideraria a revolta ao integrar o comitê. Foi o russo que teve a ideia para a fuga, que aconteceria em 2 etapas. Na primeira, que deveria acontecer 1 hora antes do toque de recolher, os prisioneiros atrairiam os oficiais da SS para alguns locais isolados pelo campo e os matariam.
A segunda fase começaria depois que os presos fossem reunidos no pátio do Lager 1 e seria anunciado que a SS havia ordenado um destacamento especial de trabalho na floresta fora do campo e todo o grupo marcharia para a liberdade pelo portão da frente. Se os vigias achassem a movimentação estranha, eles não poderiam confirmar suas suspeitas, visto que os oficiais estariam mortos. A revolta começou como planejado, às 16 horas, com um pôr do sol no horizonte de Sobibor, em 14 de outubro de 1943, assim que membros da resistência pegaram suas armas rudimentares e atraíram os oficiais. A partir desse momento, a cada 6 minutos um nazista foi morto pela resistência. Selma Angel foi uma das pessoas que teve o prazer de esfaquear um soldado no peito por várias vezes e esconder seu corpo. A única coisa que saiu errada no plano foi o assassinato do oficial Kurt Beckman, que não teve o corpo escondido pelos prisioneiros. Às 17 horas, quando os Sonderkommandos marchavam pelo pátio principal rumo à liberdade, um guarda ucraniano descobriu o cadáver de Beckman e soou o alarme. Foi nesse momento que a ideia de fugir pelos portões foi abandonada. Então a alternativa era invadir as cercas. Alguns fizeram isso, enquanto outros atacaram os guardas, que retalharam atirando na multidão de prisioneiros em fuga. O desespero fez muitos morrerem nas cercas ou no campo minado. Dos 600 que deveriam escapar, apenas metade dos judeus alcançaram a floresta, embora 100 deles tenham sido recapturados nas buscas que se seguiram, e apenas 50 deles tenham sobrevivido até o final da Segunda Guerra Mundial, como foi o caso de Selma Angel. A mulher e seu esposo foram abrigados por fazendeiros poloneses e viveram de casa em casa para evitarem ser recapturados, andando pela floresta à noite e se escondendo durante o dia. Assim, foi até que Hitler caísse. E no final das contas, Feldenkrais estava certo sobre suas suspeitas que Sobibor seria desativada quando os trens cheios de judeus pararam de chegar. Afinal, Heinrich Himmler havia cumprido sua promessa a Hitler de que tornaria a Polônia livre de todos os judeus. Portanto, aquele campo já não era mais necessário. Logo após o escândalo da fuga, Sobibor foi desmantelado e os prisioneiros restantes assassinados. Tudo que sobrou da instalação foi uma grande clareira com a cinza dos poços de cremação, um lugar conhecido como Caminho para o Céu, um nome bonito para um destino doloroso de uma realidade amarga.